Oi, pessoal. Na aula de hoje a gente vai iniciar falando sobre as bases do treinamento esportivo, ou seja, quais são os fatores que influenciam na melhoria do rendimento físico do nosso corpo, ou seja, quais são os fatores que nós temos que ter atenção para melhorar os aspectos físicos do corpo. Inicialmente o treino. Então, o treino de qualquer atividade física, ele deve ser específico para aquela atividade e os objetivos a que se propõe. Por exemplo, você deve treinar futebol para quem joga futebol, treinar vôlei para quem joga vôlei, natação, basquete. Então, independente do esporte, você tem que ter um treino adequado e específico voltado para aquele esporte. No caso de atividades físicas, se você quer emagrecer, você tem que ter um treino específico voltado para o emagrecimento. Se você quer ganhar massa muscular, hipertrofia muscular, você tem que ter um treino específico para isso. Então, o primeiro dos 3 fatores que influenciam nisso é o treino específico voltado para o esporte ou para a atividade física que você deseja realizar, ou seus objetivos em determinada atividade física. Além do treino, pessoal, é importante ter uma alimentação saudável também, voltada, logicamente, para aquele esporte ou para aquela atividade física. No caso da alimentação saudável, independente do esporte ou da atividade física que a pessoa pratique, ou até se ela não pratica nenhuma, uma alimentação saudável é importantíssima para a nossa saúde de uma forma geral. Então, devemos sempre nos alimentarmos bem e ter uma alimentação saudável para diminuir a probabilidade de doenças e melhorar a nossa saúde. Então, no caso do treinamento esportivo em si, a alimentação ela também precisa ser saudável e voltada para o tipo de atividade que a pessoa realize. O terceiro e último fator que é importantíssimo para o nosso treinamento físico e a melhoria do nosso corpo seria o descanso. É importante a gente descansar bem entre as sessões de treinamento, tá? Então, o descanso ele também é fundamental e faz parte do nosso treino. Descansar o nosso corpo o suficiente para prepará-lo para a próxima atividade física a ser realizada. Então, a gente viu aí que são esses 3 fatores que são primordiais e influenciam muito na melhoria do nosso rendimento físico, na melhoria do nosso corpo, tá? Então, se a gente faz os 3 de forma correta, a gente tende a melhorar o nosso desempenho físico. Então, eu posso melhorar o meu desempenho no futebol, melhorar meu desempenho no basquete, melhorar meu desempenho na natação, melhorar meu desempenho físico na musculação. Então, dependendo da atividade que a gente faça, a gente pode melhorar esse nosso desempenho, nosso rendimento, a nossa performance, tanto faz, dentro daquela atividade. Então, esses 3 fatores são primordiais. Então, para a gente atingir os objetivos nos quais a gente busca, a gente almeja, é importante realizar esses 3 fatores de forma correta. Se você não treina direito, se você não se alimenta direito ou se você não descansa o suficiente, muito dificilmente você vai conseguir atingir os seus objetivos. Porque, como a gente está vendo aí, a melhoria do desempenho físico é uma interseção dos 3 fatores. Outro detalhe, pessoal, mesmo que você faça tudo isso correto, ou seja, você tem um treino adequado, você tem uma boa alimentação e você tem um descanso adequados, né, os 3 adequadamente, nem sempre significa que você vai conseguir atingir os seus objetivos. Aí nós já estamos falando de outra variável que não é possível a gente mexer. Então, em relação ao treino, eu posso mudar o meu treino. Em relação à alimentação, eu posso mudar a minha alimentação. Em relação ao descanso, eu posso mudar meu descanso, mas mesmo que eu faça tudo isso de forma correta, não significa que eu vá conseguir atingir todos os meus objetivos em relação ao treinamento físico, ao treinamento do meu corpo. Por quê? Porque aí nós dependemos também de outra variável e essa nós não podemos mudar, que no caso é a questão genética. Então, tudo isso, pessoal, ainda estará ligado à questão genética. Então, a gente vai melhorar os aspectos físicos do nosso corpo dentro de uma possibilidade genética. E isso a gente não consegue mudar. Outro fator fundamental, a genética é diferente entre as pessoas. Então, todos nós somos diferentes geneticamente. Então, nós vamos responder diferentemente aos mesmos estímulos.
Então, aqui está um resumo, né, do que eu falei anteriormente. Os principais fatores relacionados à melhoria do corpo, à melhoria física. Então, treino deve ser específico para a modalidade ou atividade que se pratica. A alimentação deve ser saudável, balanceada e equilibrada, logicamente, para suprir as carências nutricionais do atleta ou do praticante de atividade física. O descanso, após as sessões de treinamento, deve-se dar um período ideal para o descanso do corpo, para prepará-lo para a sessão seguinte de treino ou de atividade física. A genética, principal fator associado ao treinamento esportivo, o indivíduo deve ter uma genética que permita alcançar os objetivos pretendidos. E eu acrescentei por último aí, por isso que está em itálico, a questão dos fatores psicológicos. Esses fatores psicológicos atualmente são importantíssimos para quem faz alguma atividade física, principalmente no alto rendimento, ou seja, principalmente atividade física esportiva de forma competitiva. Então, os fatores psicológicos também atualmente são muito importantes e influenciam bastante nessa prática. Períodos de treinamento. Agora a gente vai falar sobre os períodos de cada tipo de treinamento, independente do esporte que a pessoa pratica, independente da atividade física, no caso a musculação, uma corrida, com fins de emagrecimento, de melhoria da saúde ou de aumento da massa muscular, enfim. Essas melhorias do desempenho não são lineares, ou seja, elas não ocorrem de forma contínua. Então, o preparo físico ou treinamento esportivo, né, de cada pessoa deve ser dividido em períodos, com objetivos variados dependendo do tempo disponível que a pessoa tem para treinamento, até o evento esportivo que ela vai participar, ou até um certo período de tempo que ela deseja almejar alguma melhoria no corpo. Então, esse período pode ser variável, de 6 meses, 8 meses, 1 ano e meio, 2 anos, enfim, aí vai depender do objetivo de cada pessoa. Um plano de preparo físico, geralmente, ele é dividido em 3 períodos. Em cada período, pessoal, a gente vai treinar com uma intensidade diferente de treinamento. Então, em cada período vai ter uma intensidade e um volume diferentes de treinamento. Então, geralmente se divide um período de treino em 3 subperíodos, digamos assim, né? Então, nós temos o macrociclo, como o próprio nome está dizendo, macro é o todo, né? Então seria a duração total do ciclo de treinamento, 6 meses, 10 meses, 1 ano e meio, enfim. Aí depende do período de cada pessoa, do objetivo também. Nós temos o mesociclo, que é a divisão desse macrociclo em períodos menores. Por exemplo, eu desejo ganhar massa muscular, hipertrofia na musculação. Então, eu vou fazer aqui um período de treinamentos para 1 ano, atingir um objetivo X. Então, esse 1 ano seria o macrociclo, o mesociclo seria os meses. Então, nos 2 ou 3 primeiros meses, eu vou fazer só resistência para preparar o meu corpo para a hipertrofia. Então, esse seria um mesociclo de 2 ou 3 meses. Aí eu dividiria em outros períodos. Então, é mais ou menos dessa forma que é feito. E o miniciclo é um ciclo comum, que seria a unidade diária. Então, seria a unidade de treinos de cada período. Tá? Então, geralmente, o treinamento físico ele é dividido nesses períodos. E aí, pessoal, eu volto a falar. Isso vai depender, né, do objetivo de cada pessoa. Vou dar outro exemplo aqui. Você deseja emagrecer. Então, por exemplo, no período de 1 ano, você deseja emagrecer aí 15 quilos. Então, você faz uma programação de treino entre corrida, caminhada, musculação, e aí você divide, nos 2 primeiros meses eu vou fazer só corrida e caminhada, para perder gordura de forma mais rápida. Então, eu vou fazer um mesociclo de 3 meses só com corrida e caminhada. Aí depois eu começo a fazer a corrida e a musculação, já seria outro mesociclo. E assim você vai dividindo, né, o treinamento com o objetivo final, ou seja, de acordo com o macrociclo, que seria no período de 1 ano perder 15 quilos. E aí depois você vai dividindo esse período de treinamento em mini ciclos, ou seja, em treinamentos diários. Então, o que eu vou fazer no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, e assim você vai fazendo a divisão do treino para objetivar, logicamente, no final do período, no final de 1 ano, seria, por exemplo, a perda desses 15 quilos. Então, mais ou menos assim que é definido um período de treinamento, de acordo com o objetivo e subdividido em vários outros períodos.